Então, eu sou Augusto Pazir e estou fazendo minha proposta sobre gestão de risco no beach tênis. As atividades que vão ser realizadas vão ser aulas e treinos de beach tênis com a finalidade de lazer e competição. Os critérios para seleção de risco são lesões musculares relativas ao movimento da raquete, lesões de membros inferiores normalmente ligadas a condições da quadra e lesões por trauma. Quem vai estar envolvido vão ser os atletas amadores profissionais, sempre orientados por um professor. O local utilizado vai ser a Praça Breno Vignoli, que tem 4 quadras de beach tênis e as atividades vão ser realizadas durante a manhã e a tarde, e sempre durante os treinos e jogos, né? Porque muitas vezes o treino é um jogo assistido. As atividades vão ser realizadas entre professores e alunos, e os equipamentos dispostos para a atividade são os do próprio professor, bolas, raquete normalmente é do atleta, mas às vezes o professor tem que emprestar um material didático ali, cones, chinesinhos, e o material da quadra, a rede, linhas e postes. Eu dividi os riscos aqui, então, em lesões musculares relativas ao movimento da raquete, normalmente lesão de manguito rotador e epicondilite lateral. Isso normalmente é causado pela falta de instrução técnica e um material de baixa qualidade. Uma raquete pesada pode causar principalmente lesão no epicôndilo lateral. Se ela mandar pouco a bola, isso aumenta a gravidade da lesão. E mais por exemplo, falta de técnica com uma empunhadura errada ou um swing mal feito pode causar lesões de manguito rotador. E também epicôndilo lateral. Um outro grande grupo é as lesões de membros inferiores ligadas a condições da quadra, cortes, entorses, fraturas. Então, normalmente a condição da quadra é fundamental. Uma quadra com buracos, cacos de vidro ou pedras é bem perigoso. Lesões por trauma é raquetada ou bolada, que pode acontecer por falta de instrução, a falta de propriocepção ou falta de responsabilidade, descuido. Então, lesão de manguito rotador é classificado como ocasional, assim como o de epicôndilo lateral, né, epicondilite lateral. Entorse de tornozelo também como ocasional. Ruptura de ligamentos dos joelhos é uma improvável. Cortes na pele é bem provável, acontece com frequência. Fraturas é improvável. Lesões por raquetada ocasional e lesão por bolada é frequente, bem frequente. Lesão de manguito rotador é classificada como moderada, lesão de epicôndilo lateral classificada também como moderada, entorse de tornozelo também moderada e reduzida. Tá? Essas são as consequências. Reduzida porque às vezes é só uma dor momentânea e um pouco de repouso já melhora a situação. A ruptura de ligamentos dos joelhos tem uma consequência crítica. Cortes na pele pode ser de crítica reduzida, né? Porque o principal cuidado com cortes na pele é a infecção. Um corte um pouco mais profundo, sempre na areia, esse é o grande problema, a areia sempre contaminada, né? Tem que cuidar bastante. Não sabe se não passou um gato, um cachorro por ali, então a consequência final de um corte profundo é uma bacteremia ou uma infecção, né? Fraturas, consequência crítica, lesão fragmentada pode ser crítica, moderada ou reduzida. Lesão por bolada, moderada, de moderada até insignificante, né? Que o quadro dispondo e acaba tornando as lesões de manguito rotador como 3, lesão de epicôndilo lateral também 3, entorse de tornozelo 1 e 2, ruptura de ligamento do joelho 3, cortes na pele 2, 3 e 4, fraturas 3, por raquetada 2 e 3 e lesão de bolada 2 e 3 também. Os fatores de proteção, importante para melhorar o condicionamento físico, para aumentar a proteção. Condicionamento físico importantíssimo, né? Não jogar muito cansado, isso é fator de risco. Ter uma técnica assertiva, não fazer um swing errado, isso pode, porque o swing errado pode causar lesão, normalmente com um movimento com mais velocidade e força, isso é bem perigoso. Jogar com responsabilidade, sempre importantíssimo. E propriocepção, se não tem uma boa noção do teu corpo, pode acabar batendo no teu parceiro aqui do lado. E isso pode dar uma raquetada, e isso é bem problemático até. Material, sempre bom ter material de boa qualidade, as linhas da rede, não machuquem o pé se pisar em cima, e uma raquete leve é bem fundamental, assim, que mande bastante a bola, preferência com um bom peso para que ela mande, porque isso vai proteger bastante o epicôndilo. E, além disso, tem que cuidar com a aderência do grip, né, o punho,
tem que cuidar bastante, porque isso é uma coisa que as pessoas negligenciam um pouco, principalmente no beach. No tênis eles cuidam bem mais, mas no beach tem bastante negligência no punho, e isso, se estiver escorregando, por exemplo, pode fazer com que no movimento de smash a raquete seja arremessada, pode pegar em alguém, então é perigoso, ou no próprio pé. Muita gente usa, amadores, bem amadores, usam bolas para tênis em vez de bolas para beach tênis. E isso é perigosíssimo. Uma bola de tênis ela é muito mais dura, muito mais rápida, e o beach é um esporte muito mais rápido que o tênis, muito mais frenético. Então, isso aumenta bastante a incidência de acidentes por bolada, né? Então, por fim, o local, a quadra tem que estar sempre bem cuidada. Importantíssimo que ela seja rastelada com frequência, para não ter buracos, que se cuide para não ter pedras e nem cacos de vidro. Outra coisa importante é o grampo das fitas, isso tem que estar bem enterrado, porque sempre é preso com um grampo, e se o grampo tiver um pouco de fora, pode causar um corte se pisar em cima, ou se cair por cima, é mais perigoso ainda, pode machucar o tronco ou as vísceras, certo? Então, uma proposta para melhorar a comunicação dentro das etapas complementares seria a criação de um grupo de Telegram para que todos os usuários da quadra possam se manter em contato sobre tudo que acontece, todas as manutenções que precisa fazer, todos os acidentes que acontecem. Então, e para ajudar com o investimento, melhorar a qualidade da, do, do, da quadra, né? Para fazer uma manutenção e não deixar a quadra simplesmente jogada às intempéries ali. Isso seria uma proposta de criação de um grupo de Telegram, porque o WhatsApp só comporta 200 e poucas pessoas, certo? Para fazer um monitoramento de risco, seria legal que o próprio aluno ou o próprio jogador soubesse dos riscos. Então, eu proponho então que a prefeitura faça algumas cartilhas assim ilustradas sobre mostrando os movimentos que devem ser feitos, os movimentos que não devem ser feitos, os riscos de determinadas atitudes dentro da quadra. Isso seria uma atitude interessante para reduzir a quantidade de acidentes. Relatar sempre que possível os acidentes, e isso seria feito com a criação de um banco nacional de dados dentro da federação, né? Que agora tem 2 federações, mas de qualquer forma, dentro de uma dessas, fazer o relato de todos os acidentes que acontecem nas quadras de beach tennis, os mais expressivos. Claro, não vai relatar uma bolada no joelho que o jogador esqueceu 2 pontos depois, mas os mais expressivos, para que isso possa servir como base para pesquisas futuras e tornar os jogos mais seguros. Para o plano de resposta de emergência, tem que saber que a quantidade de gente na quadra é no máximo 2 pessoas por lado e talvez um professor jogando bola. Além disso, torna perigoso, pode bater, tomar uma raquetada, bolada, tudo fica um pouco mais frequente e aumenta os riscos, certo? Para os procedimentos eficientes de comunicação, então é importante que o aluno tenha um celular carregado, mas é obrigatório que o professor tenha, porque ele que vai precisar ligar caso o aluno tenha alguma situação problemática. Então é importante que esteja um celular carregado, pronto para uma ligação, normalmente conectado à internet ou à rede de dados da operadora. De qualquer forma, tem que estar pronto à disposição. Como os jogos vão ser na Praça Breno Vignoli, ali é bem fácil de chegar. Ela é bem favorecida pela localização, então é bem fácil chegar com uma ambulância ali para caso um acidente um pouco mais grave, ou também para caso em caso de um acidente mais leve, um corte, um entorse, o aluno não precisa ficar caminhando dentro da praça por muito tempo, possa ir diretamente para um carro e ser socorrido naquela situação. O professor é importante que ele tenha uma lista de contatos médicos que possam prestar certo auxílio durante uma situação problemática. É interessante que esse professor ele tenha um BLS, que é Basic Life Support, um curso para primeiros socorros, porque eventualmente pode acontecer alguma situação em que ele precise agir. É importante que na raqueteira ele tenha gaze para fazer uma imobilização, normalmente do tornozelo, que acontece com certa frequência, assim, um entorse de tornozelo para um professor que dá aula todos os dias, o dia todo, isso inevitavelmente vai acontecer. Então, se ele tiver um material para fazer uma imobilização, isso vai amenizar bastante o sofrimento do jogador. E vai diminuir o tempo de recuperação porque vai forçar menos, certo? O mais importante aqui é que ele tenha
dentro da raqueteira um kit para fazer uma antisepsia em caso de algum corte, porque a areia é contaminado, então precisa cuidar com isso para não ter uma infecção depois que cicatriza, no processo de cicatrização pode haver uma infecção, né, se não for bem limpo na hora. Então, limpar na hora é fundamental. Certo? O plano de resposta à crise, então, tem que isolar o local, estar curiosos, claro, e ligar para 190 para que uma UTI venha e faça o socorro do paciente em caso, porque essas coisas acontecem no esporte, inevitável, pode ser que aconteça um evento cardiovascular fulminante e o aluno, o jogador ali, precisa ser socorrido de uma maneira urgente. E isso não tem como prever, né? Certo, então, por estar na Nilo ali é bem fácil de chegar. Mas estratégias de comunicação com os familiares, isso tem que ser deixado de lado no início, né? Porque enquanto o aluno está caído na quadra, não adianta ligar para o pai dele, se ele não for, ou para um familiar, para um amigo, se não for vir na hora ajudar. É mais importante ir socorrer ele e depois falar. Claro, importantíssimo falar depois, mas na hora tem que ficar em segundo plano porque isso pode ter uma consequência futura. Em caso de algum dano fatal, assim, ou uma consequência catastrófica, com perdas, e o principal seria que o responsável pelo acidente entrasse com alguma indenização. Mas isso é um caso raríssimo, que dentro do beach tennis, que é um esporte relativamente seguro, isso dificilmente aconteceria. E, por fim, importantíssimo, tem suma importância, é a investigação dos riscos e dos pontos que causaram o acidente depois que ele aconteceu. Eles têm que ser analisados esses pontos para que possa se debater, se estudar e, por fim, aumentar a segurança dentro da prática desse esporte. Muito obrigado.